O orçamento é como se fosse um salário, Igor. E é bom você falar disso, né? O orçamento é uma arrecadação dos impostos. Então, você arrecada São Paulo, para você ter uma ideia, que é o estado mais desenvolvido do Brasil, a gente arrecada 280 bilhões de reais por ano. É um número alto. Dá para fazer bastante coisa. Aí, bom, vamos lá. Se a gente pegasse esse dinheiro e falar, vamos começar a cuidar de São Paulo hoje. Esse dinheiro, ele vem da população de São Paulo direto para os cofres do Estado. São impostos, são impostos Brasília. Estaduais. Tá, Isso tá bom. É importante a gente saber. Quer dizer, ICMS. é o ICMS, o IPVA, que a gente dá 25% do ICMS que a gente arrecada, a gente dá para as cidades. 50% do IPVA que a gente arrecada, a gente dá para as cidades. Né? E aí tem ITBI, menos impostos. São Paulo vive do seu dinheiro, né? Porque a gente manda muito mais para Brasília do que volta. É o estado mais rico. Então, o Pacto Federativo, que é um pouco isso que você está comentando, a Constituição de 88 falou o seguinte, o governo federal cuida da Seguridade Social, são o INSS, enfim, as aposentadorias, cuida do SUS, cuida da Segurança Nacional, Forças Armadas, cuida do Fundeb, da educação. Tal. Então, para o governo federal cuidar disso, ele vai arrecadar esses impostos. IPI, contribuição social, IOF, vários impostos que a gente chama de impostos federais, imposto de renda e tal. Aí chega para os estados, fala, você vai cuidar da segurança pública, você vai cuidar da saúde de alta complexidade, você vai cuidar disso, você vai ter então o ICMS, o IPVA e o ITBI. Prefeitos, vem cá, vocês cuidam da iluminação, do serviço funerário, disso, daquilo, você vai ter o IPTU e o ISS para cuidar. Esse Pacto Federativo do Brasil, eu falo que a Constituição de 88, ela municipalizou e estadualizou os serviços e federalizou o dinheiro. Por quê? Porque desses 100% de tudo que se arrecada de imposto, 63%, 64% fica com Brasília. 22% a 25% fica com os estados e 15% com os municípios. Né? Tem uma razão de ser, né? Por exemplo, São Paulo, como você disse, como a gente sabe, é o estado mais desenvolvido do Brasil e tal. E, de certa forma, já que a gente é uma nação, é natural que a gente ajude a financiar regiões menos desenvolvidas também. O Pacto Federativo prevê isso. Só que, na minha opinião, Igor, São Paulo, que a gente sempre chamou de locomotiva do Brasil, está virando burro de carga do Brasil. Por que eu falo isso? Eu pedi para fazer essa conta no ano passado, apurei essa conta pela Secretaria da Fazenda. O governo federal arrecadou em São Paulo 720 e poucos bilhões de reais. Isso foi para Brasília. Voltou para o estado, que são os repasses, 46. Porra! Então, voltou 15 vezes menos do que a gente manda. Aí você fala, poxa, mas por quê? Não, porque o Estado, nos seus impostos estaduais, é rico. O Maranhão, o Piauí, o Acre, o Amapá são pobres, então estão pegando esses recursos arrecadados aqui em São Paulo e compensando. Até aí, bacana. Se nós não tivéssemos problemas para resolver. Então, vou dar um exemplo. Se a gente ficasse com um pouco do dinheiro, não precisa ficar tudo em São Paulo, mas se voltasse desse recurso 10% a mais, então, eu estou te mandando 700. Em vez de você devolver 46, devolve mais 76, a gente zerava o déficit habitacional de São Paulo. Você não ia ter favela em São Paulo. Olha, e você me faz isso por 3, 4 anos, para mim construir casa para quem não tem casa. Ou você me faz isso por 2 anos, para mim poder, por exemplo, fazer um amplo programa de empregabilidade, de qualificação profissional, para pegar o pessoal da extrema pobreza e tirar da extrema pobreza. Né? Isso é feito em outros estados. Mas aí não tem uma questão de priorização das iniciativas, das obras e todas? Sim, mas o dinheiro está ficando lá e não volta. E aí a gente vive do nossa arrecadação de impostos estaduais. É que a conta, eu entendo a conta no sentido de quanto mais eu consigo realizar mais coisas, mas com o pouco que tem, a gente está priorizando o que é mais... Não, aí vamos lá. Então, nós estamos falando do Pacto Federativo. Esse dinheiro vai e não volta. Se voltasse um pouco a mais, nós teríamos nossos problemas resolvidos. Aí eu vivo desse orçamento que você viu aí. 286 bilhões de reais, que é o orçamento do ICMS, das coisas aqui, e dos repasses federais. O Fundo de Participação dos Estados, que é esse bolo que vai para Brasília e volta para São Paulo 900 milhões. Se pegar estados pobres, volta 15 bi, 7 bi e tal. Ontem eu estava em São José dos Campos e a imprensa me questionando, o governador,
A Caoa Sherry fechou as portas aqui e vai produzir carro lá em Goiás, na fábrica deles de lá. E dizendo que vai só fazer carro elétrico aqui a partir de 2025. Por que a Caoa Sherry fez isso? Porque lá em Goiás tem um incentivo do Centro-Oeste. O governo federal dá esse incentivo do Centro-Oeste, como dá o incentivo da Zona Franca, como dá outros incentivos com o dinheiro de São Paulo. Estou dando um exemplo claro do que ele faz com esse dinheiro que a gente manda. Então, isso não é justo. Teve um êxodo de indústrias aqui para outros estados. Teve também, né? Porque muitos incentivos de impostos federais em outros estados. Então, esse pacto federativo, que é desde 1988, então tem 34 anos, né? Ele precisa ser revisto, continuando pensando continua pensando numa federação, mas ele precisa ser menos injusto, porque os estados mais desenvolvidos, os estados mais organizados são penalizados, recebem menos. Né? Então, voltando aos impostos estaduais, 280 bi. Se a gente pegasse esse dinheiro, 280 bilhões de reais, e falava, vamos começar a cuidar de São Paulo hoje, eu vou contratar segurança, vou contratar saúde, nós seríamos um estado de primeiro mundo. Por que não teríamos problema? O dinheiro dá para a gente cuidar do estado. Só que nós temos passivos lá de trás. Então, você tira a folha de pagamento, 100 bilhões por ano. Funcionários da saúde, da segurança, da educação. E tem áreas que não são mais tão relevantes e que tem funcionário e que, por exemplo, você não pode demitir porque tem uma lei federal que fala, ó, estabilidade do servidor público. Então, às vezes, falta ainda gente na educação, falta gente na saúde, falta gente na segurança e sobra gente em outros lugares que não são mais essenciais. Então, você tem... E você não pode fazer nada, você está lá amarrado. Aí você tem uma dívida que São Paulo paga, que foi feita até 1994, o governo Fleury. Porque depois teve a lei de responsabilidade fiscal, você só toma a dívida para fazer um metrô, a gente chama dívida de investimento. Antigamente o governador pegava, ia no Banespa e descontava, ó, eu vou arrecadar 10 bi o ano que vem, me adianta 2 aqui. Era o chamado ARO, Antecipação de Receitas Orçamentárias. Fleury fez isso, Quércia fez isso. Estou falando dos governadores de São Paulo, mas o Brasil inteiro fazia isso. Por isso que o Brasil se endividou, se desarrumou. Né? Então, até no 1994, São Paulo veio endividando, e depois a Lei de Responsabilidade Fiscal travou essa dívida, e São Paulo paga dessa dívida lá de trás 23 a 24 bi por ano. E ainda devemos quase 300. Então, São Paulo é o estado mais endividado do Brasil, hein? Só que nós somos um estado... com banco. Com o governo federal. Porque aí o Fernando Henrique fez e falou, ó, toda a dívida do Brasil é do governo. Traz tudo para mim e agora vocês pagam ao governo federal. Então, arrumou o Brasil a lei de responsabilidade fiscal por isso. Então, a gente deve tudo para a União, que a gente chama. Né? Isso foi feito num acordo lá com o Fernando Henrique, com o Covas, com o Fernando Henrique, com o governador do Rio. Ele pegou toda a dívida pública brasileira e trouxe para a União, saiu da agiotagem de banco, e o governo paga para ele. A Prefeitura de São Paulo paga, o Estado do Rio paga e tal. Então, esse dinheiro todo, ele está muito, eu digo, vinculado. E aí, o governador que ganha a eleição, ele tem que olhar o orçamento e falar assim, bom, qual é o dinheiro livre que eu tenho para investir? Eu quero fazer uma estrada nova, eu quero fazer uma obra de metrô nova, eu quero fazer um hospital novo. Uma obra antiga, né? Concluir uma antiga também. Concluir uma antiga e tal. Aí, a hora que você vai tirando o que a gente chama de despesa obrigatória, sobra, quando a gente assumiu em 2019, sobrava 3% do orçamento. O resto era tudo despesa obrigatória. Então, o governador, eu brinco, não precisava de governador, é um contador, né? Contas a pagar, contas a receber. Não tem o que fazer, né? Então, aí você começa uma lição de casa, que eu chamo, que é começar a cortar custo. Então, você vai lá e olha no orçamento e fala, bom, por que eu mantenho 22 aeroportos do Estado no orçamento? Eu gasto 100 milhões com isso por ano. Se eu passar para a iniciativa privada, eu deixo de gastar 100 milhões. E talvez a iniciativa privada vai até fazer alguns aeroportos funcionar melhor do que funciona hoje. Porque tem muito aeroporto no interior que é só para quero pousar, viu? Não tem voo. Mas, talvez não, é a ideia, né? Então, tá aqui, ó. Tá a iniciativa privada, vai, o cara procura as companhias aéreas, faz um voo aqui para o turismo religioso em Guaratinguetá, faz um voo lá em Adamantina, Dracena, que tem aeroporto para você ir conhecer o Rio Paranazão, que tem 20 quilômetros de margem, que lá é uma praia de água doce. Você começa a estimular. Então, o aeroporto é um exemplo. Então, faz uma concessão dos aeroportos. E, em vez de você gastar 100 milhões, você tem mais 100 milhões aqui para fazer outras coisas. E assim você vai fazendo o que a gente chama de reforma do Estado. Concedendo coisas, fechando empresas. A
A gente fechou várias estatais em São Paulo. Nós tínhamos um estatal em São Paulo, por exemplo, para fazer estrada rural. Chamava Codasp. A gente punha lá R$1 milhão, a Codasp chegava para fazer estrada rural, hora máquina, que a gente chama, lá na ponta da linha, 500 mil. E eu parava os outros 500 mil aonde? No imposto da Codasp, no funcionário da Codasp. Não é desvio de dinheiro. Custava para manter a empresa. Hoje é muito mais fácil fazer uma licitação e contratar essas empresas de estrada rural e o dinheiro chega na ponta da linha. Então, vamos fechar a Codasp. Tinha uma outra... Ela não é vendida em nada, ela é finalizada. Não tem valor. Tá. As pessoas não têm valor para comprar. Então, nós fechamos a Codasp. Vamos fechar a Emplaza. A Emplaza era uma empresa metropolitana de planejamento. Ela foi criada na década de 70, quando começou a fazer a região metropolitana de São Paulo. Mas por que você vai fechar a Emplaza? Tem bons arquitetos. A Emplaza fazia aqueles voos aerofotogramétricos, né? Que não tinha Google, não tinha nada. Fazia as fotografias, planejamento urbano. Eu falei, pessoal, a Emplaza terceiriza tudo que ela faz hoje. E a gente fica pagando BDI para ela, fica pagando imposto, que a estatal paga imposto. É fria, vamos fechar. Então, mais 70 milhões que você economiza. Fechamos a CPOS, que era uma empresa, Companhia Paulista de Serviços e Obras Públicas. São coisas que vão ficando no orçamento. E olha que São Paulo, enfim, na minha opinião, teve bons governadores, enfim, pessoas que cuidaram bem do dinheiro público, mas uma máquina tão grande como essa, vai ficando coisas que não dá para você fazer tudo em 4 anos. Então, cada um no seu tempo vai fazendo aquilo que é mais urgente, aquilo que é mais emergente. Então, você vê que a gente conseguiu reformar muita coisa nesse último período e essas reformas fizeram com que São Paulo sobrasse mais dinheiro para investir. Então, de 3% que eu falei em 2019, hoje eu tenho 13% do orçamento para investir. Por quê? Eu enxuguei despesa para valer, cortei um monte de coisa. O Jardim Zoológico de São Paulo. Não sei se vocês foram lá, eu fui lá agora domingo. O Jardim Zoológico era do Estado. A gente gastava 7, 8 milhões por ano. E o ingresso não é barato para ir lá. Concedemos, o cara paga agora a concessão. 200, 300 mil por mês, eu não lembro agora o valor. O ingresso vai ficar mais barato do que era. E vai ter muito mais atrativo, porque a iniciativa privada opera bem. E para que eu gastava 7, 8 milhões com o zoológico? Por que eu gastava dinheiro com o Parque Vila Lobos, com Água Branca, com o Parque de Campos do Jordão? Essas empresas que vocês fecharam, elas tinham funcionários públicos. Tinha, demitidos. O que faz com esses caras? Esses, como são CLT, podem demitir. Tá. De folha de pagamento. Exonerados? Você demite, paga os direitos trabalhistas, tal, porque a estatal não tem estabilidade, né? É diferente. Algumas têm, metrô, mas essas que a gente fechou não tinha. A gente economizou de salário 1 bilhão e 200 por ano. Porra. Né? E aí sobra muito dinheiro para você fazer programa de investimentos.